Olá! Hoje nós vamos continuar o assunto como ganhar a confiança do seu filho. Existe uma primeira parte desse conteúdo que já foi publicado aqui no canal e hoje é um vídeo de continuidade em que nós vamos abordar os temas da disciplina, responsabilidade e gestão das emoções. Ao primeiro olhar, parece que esses tópicos não têm muito a ver com técnicas para se ganhar a confiança do seu filho. E na realidade é exatamente o contrário. E eu vou explicar para vocês o porquê que é o contrário. As crianças, enquanto elas ainda são pequenas, elas têm uma tendência de imitar os adultos, de fazer o que os adultos fazem. Tarefas de casa simples, como varrer, como lavar o próprio prato, enfim, tarefas do dia a dia, tarefas diárias. Eles querem imitar os adultos. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles buscam, as crianças buscam aquele senso de pertencimento. Eu pertenço a esse ambiente, eu pertenço a esse grupo de pessoas que estão aqui. E o que esse grupo faz, eu também faço. Então, a criança meio que pega no seu inconsciente o que os adultos ali, e através também do olhar, né? Do olhar atento, elas percebem o que os adultos fazem e elas reproduzem. Tá? Só que acontece que muitas mães, muitos pais retiram essa disciplina e essa responsabilidade da criança por achar que ela não sabe fazer, por achar que ela vai é, errar ou então fazer mais bagunça do que propriamente ajudar. Um exemplo disso é a criança quer ajudar a mãe a limpar a casa, mas aí a mãe não permite que o filho ajude por receio de que ele vá mais atrapalhar do que ajudar, entende? Então, isso acaba excluindo essa criança daquele senso de pertencimento. Então, se eu não pertenço a esse grupo, inconscientemente ela não confia nas pessoas que moram na casa com ela. Então, existe aí uma conexão profunda entre incluir a criança na dinâmica da casa e a criança confiar nas pessoas que moram naquela casa com ela. E aí é essencial para a mãe e para o pai que estão nesse processo de ganhar a confiança do filho, de ter essa paciência, essa resiliência de que se o filho vai ficar responsável por uma determinada atividade dentro da casa, como lavar o próprio prato, arrumar a própria cama, alguma atividade coletiva, né? Esses exemplos que eu dei são atividades, responsabilidades individuais, que são extremamente importantes, porque aí ele vai ver que cada um faz a sua parte. O pai lava o prato dele, a mãe lava o prato dela e a criança lava o prato dela. Então ela começa a entender esse senso de pertencimento. E para além dessas atividades individuais, é interessante delegar responsabilidades coletivas, como, por exemplo, se tem animais em casa, fica a mãe responsável, por exemplo, por limpar a caixinha de areia e o filho fica responsável por dar a comida uma vez ao dia. Ou então, tem plantas na casa e a mãe limpa a casa, enquanto a criança, o filho, é responsável por aguar as plantas. Responsabilidades coletivas referentes ao grupo, tá? Então, é de extrema importância que essa criança ela tenha a sensação de pertencimento. Eu pertenço a esse ambiente. As coisas não aparecem magicamente para mim, né? Isso é um conceito que muitas crianças que são retiradas dessas atividades, elas adquirem.
É esse senso de que tudo fica limpo e eu não sei como. Minha casa está sempre organizada e eu não sei como isso acontece. Por quê? Porque ele não participa do processo de limpeza, do processo de ser responsável pelo próprio quarto. E aí isso acaba gerando, quando essa criança cresce e se torna adulto, e aí vai para o mundo, gera nesse ser dificuldade de lidar com a realidade. Porque a realidade não é esse passe de mágica onde as coisas ficam prontas, sem esforço. A realidade é um esforço diário. Todos os dias eu preciso realizar coisas das quais eu não gosto para que eu tenha um resultado que eu quero. Isso é trabalhar a resiliência, a capacidade de lidar com as situações da vida real. E é muito fácil ensinar isso para a criança, para que ela enfrente os desafios da realidade sem se frustrar com facilidade. Esse tipo de ensinamento vem dentro de casa, você delegando responsabilidades e delegando disciplina. É hora de acordar, é hora de dormir, terminou a brincadeira, é sua responsabilidade guardar os brinquedos. Se você está brincando a criança está brincando de bloquinho, e aí ela vai agora querer brincar de bicicleta, na hora que ela finalizar o bloquinho, antes de começar a andar de bicicleta, ela precisa guardar os bloquinhos. Porque aí ela finaliza a brincadeira dos bloquinhos, guarda os bloquinhos e começa outra brincadeira. Isso é ensinar disciplina e responsabilidade, que gera o senso de pertencimento e que faz com que a criança confie nas pessoas que habitam junto com ela na sua própria casa. E o último tópico sobre como ganhar a confiança do seu filho é sobre gestão das emoções, em como ensinar gestão das emoções para o seu filho. É muito comum, né, as mães reclamarem que os filhos estão passando por uma fase de muita birra, de dificuldade de obedecerem os pais. Isso vem muito do não aprendizado da gestão das emoções. As crianças nessa fase estão em pleno vapor nesse aprendizado. E é importante que você saiba conduzir essa criança, porque uma criança que sabe gerir as próprias emoções, ela não vai culpar os pais porque ela está frustrada, porque ela não pode ficar mais tempo no parquinho. Ela vai entender que tudo tem começo, meio e fim. Ela não vai culpar os pais, nem brigar com os pais, quando as coisas não saem conforme ela acha que é o que ela quer e que deveria ser daquele jeito que ela queria. Então, lidar com frustração, aprender a lidar com tristeza, aprender a lidar com raiva, isso é gestão das emoções. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Eu acho que esse vídeo ele tá muito bom, o conteúdo dele tá incrível, com dicas de como ensinar a gestão das emoções para uma criança. Vai lá no meu canal aqui no YouTube, acesse esse vídeo que lá tem várias dicas de como ensinar uma criança a lidar com as emoções, a ela gerir as emoções. Porque quando essa criança ela aprende, ela vai deixar de olhar os pais com raiva, olhar para os pais culpando os pais. Isso não tem como uma criança confiar em um adulto se ela fica o tempo todo culpando esse adulto das coisas que não deram certo, das coisas que ela queria fazer e que aquele adulto não autorizou. Entende? É importantíssimo que essa criança ela tenha um olhar de saber que os pais não são os culpados. Eles estão, na realidade, orientando essa criança, estão conduzindo para o melhor caminho. Então, como ensinar a gestão das emoções para uma criança, tem um vídeo aqui no canal. Vai lá, tá muito bom. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se eu puder ajudar, estou por aqui. Sou terapeuta, trabalho muito com mães.
para conduzir nessa construção da maternidade leve. Então, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? E com isso, eu finalizo o conteúdo de como ganhar a confiança do seu filho. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho e me segue aqui no canal. E até a próxima!